Meus irmãos, que a graça e a paz do Eterno esteja sobre a sua vida. Pode tomar assento em nome de Jesus. Para mim é um motivo de alegria estar servindo ao Senhor com esta igreja tão abençoada. Como o pastor J. Alves bem disse, pastor Oswaldo também, nós somos ali de Braslândia, estamos servindo lá em Braslândia, como pastores. Eu costumo dizer que nós estamos pastores lá pela misericórdia do Senhor, não só em Braslândia, mas também na zona rural do Padre Lúcio. Iniciou-se ali como um posto avançado de evangelismo, um posto avançado missionário, que hoje já está se tornando uma igreja. Famílias têm se aproximado daquele lugar, sendo abençoado, e o nome do Senhor tem sido levado naquele local. É um local muito carente, local onde o IDH é um dos mais baixos, uma zona rural. Então tem muita gente que, além do alimento físico, que tem nos procurado para que nós possamos o assistenciar, também existe uma necessidade muito grande, uma carência muito grande pela palavra do Senhor, e nós estamos lá, plantados, servindo a Deus. Uma parte do corpo de obreiros, de liderança, está hoje lá, que o nosso culto acontece hoje. Veio conosco aqui, como o pastor apresentou, está ali minha esposa, os meus filhos, essa família abençoada, Luiz Fernando, Maíra, que Deus abençoe, servos conosco lá em Braslândia, e eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar contigo, amém? Quantos vieram aqui esperando que o Senhor fale contigo? Então abra por favor a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Marcos. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Marcos, no capítulo de número 8, a partir do verso 27. Marcos 8, 27. Diz assim a palavra do Eterno: E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, que dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Amém? Se você desejar e assim querer, diga glória a Deus. O capítulo de número 8 é um capítulo que mostra a graça e a justiça do Pai para conosco. Ele vai trazer no capítulo 8 algumas perspectivas. Por isso ele é chamado do capítulo das decisões. Ele te convida a não ser mais ou menos, não ser uma pessoa que é medida da metade para baixo, mas para ser uma pessoa relevante. Bom, quando eu olho para o texto que nós lemos, quando eu olho exatamente no versículo de número 27, Jesus ele está indagando uma questão muito séria. Talvez uma pergunta muito simples, porque ela não tem um cunho específico, ela pode ser de cunho universal. Não é uma pergunta regionalizada para uma determinada cultura, mas ela tem uma aplicação universal, pois qualquer um pode perguntar da forma como Jesus perguntou. E Jesus ele vira para os seus discípulos e pergunta: Quem diz os homens que eu sou? Quando alguém faz uma pergunta como essa, pelo menos duas respostas ele gostaria de obter, porque afinal de contas o seu questionamento, ele vai ter dois caminhos. O primeiro caminho, quem pergunta para alguém: quem diz que eu sou? A primeira proposição é dessa pessoa não saber quem de fato ela é, ela não saber qual que é a sua identidade. Mas o texto está falando que é Jesus, e assim ele sabe quem ele é, ele sabe para que ele foi enviado. Então não é essa a proposta. Eu gosto da segunda proposta.
que ele pergunta para os seus discípulos, possivelmente pelo fato de ele começar a ter uma dúvida de que os seus discípulos, aquele que anda com ele, aqueles que experimentaram do milagre com ele, têm uma percepção errada de quem de fato ele é. E Jesus vai virar para eles e vai perguntar: quem diz os homens que eu sou? Mas para que eu possa fundamentar toda essa construção lógica, é interessante a gente olhar os fundamentos por um todo, a saber que os 3 evangelhos, eles são semelhantes e não iguais. O evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo que tem, por isso, segundo Pulo vai dizer que é o evangelho que serve de base para os 2 outros escritores assim o fizer. Mas quando você olha para Mateus, quando você olha para o primeiro evangelho, que é o evangelho mais judaico do Novo Testamento, você vai ver Mateus se preocupando com algumas coisas que Marcos não se preocupa. Mateus, no capítulo 1, ele vai falar da genealogia, ele vai dizer que o Filho de Deus, ele é da tribo de Judá, fazendo assim exatamente aquilo que Jacó falou a Judá, quando o compara como leão. E vai dizer que o legislador jamais vai se afastar do pé da casa de Judá. Então Mateus se preocupa em falar que Jesus o Cristo, ele vem da tribo de Judá, o primeiro fundamento judaico. O segundo, ele vai dizer, não basta só ser de Judá, mas ele precisa ser também da linhagem de Davi. A saber que quando Davi ele decide construir um templo ao Senhor, e ele fala para Natã que ele vai construir um templo, aquilo enche o coração de Natã de alegria, e o Senhor aprova e vai dizer para ele: olha, da sua linhagem, da sua casa, do lugar onde eu vou fazer você prosperar, jamais vai sair um outro rei como você. E Mateus ele vai dizer, além dele ser da linhagem de Judá, ele também é da linhagem de Davi. Mas Mateus ele tem uma proposta muito interessante, porque durante todo o evangelho, Mateus ele vai citar o evangelho do reino, o evangelho do reino, o evangelho do reino. Logo que alguns historiadores falam que Mateus, a proposta de Mateus é falar de um Jesus rei. Mas quando eu olho para Marcos, a proposta é totalmente diferente. Quando eu olho para Lucas, a proposta é totalmente diferente. Por isso eu te convido, eu te faço um desafio, a ler esses 3 evangelhos simultâneos. Leia primeiro Mateus, depois pule Marcos, logo em seguida leia Lucas e por fim você vai ler Marcos. E aí você vai entender qual que é a proposta de Marcos. Porque Marcos ele vai trazer uma forma diferente, um Cristo diferente. Quando você olha Marcos 1, capítulo 1, vai falar que ele nasceu. A partir do versículo 2 ele já começa ele é batizado, e nos próximos versículos ele já começa a exercer o seu ministério. Nós na escola dominical nós aprendemos que o evangelho de Marcos é o evangelho da ação. É um evangelho que mostra Cristo agindo, Cristo exercendo ação sobre o seu ministério. Quem pensa assim, pensa correto. De fato, é essa a proposta. Entretanto, alguns historiadores vai dizer que o evangelho de Marcos vai traçar Cristo como servo, fazendo menção no capítulo 10, versículo 45, que vai dizer que o Filho do Homem ele veio para servir e não ser servido. Quem pensa assim, pensa direito. Mas eu gosto muito da proposição de Plínio, quando ele olha no capítulo 1, versículo 1, que vai dizer, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu gosto muito desse pensamento, porque Plínio ele vai dizer que a proposta do Evangelho de Marcos é mostrar, é revelar a identidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluias. E por isso o Evangelho de Marcos ele é muito especial, particularmente é o Evangelho que eu mais gosto. Marcos ele tem alguns escritos muito específicos. Alguns historiadores vão dizer que ele está escrevendo esse evangelho em Roma. Ele está escrevendo aos romanos. Isso tem um peso muito grande. Porque se ele estivesse escrevendo aos gregos, o grego possivelmente ele ia querer saber do grau intelectual desse Jesus chamado Cristo. Mas aí
ele está escrevendo aos romanos que o pensamento é totalmente diferente. Porque diferentemente dos gregos, os romanos vai falar, tudo bem, eu acredito nesse Cristo, desse Jesus chamado Cristo, entretanto, qual que é a extensão do seu poder? Até onde ele consegue alcançar? Quais são as batalhas que ele já guerreou? Quais são os troféus que ele conquistou? E Marcos, por isso que ele fala de uma forma bem enfática, da ação em que Jesus está exercendo sobre o seu ministério. E ele está mostrando para os romanos que Jesus, ele não tem o poder, porque o poder quem tem César. Jesus, ele tem todo o poder, aleluias. E essa é a proposta do Evangelho de Marcos. E ele começa a dizer, ele tem todo o poder, porque afinal de contas ele é providência, ele multiplica os pães. Mas além de ser providência, ele também é natureza. Ele acalma vento, acalma tempestade, faz com que os discípulos atravessem o mar tranquilo. Além de ser providência, além de ser natureza, ele é cura. Certo dia ele estava em determinado local, ele mistura sua saliva ao barro, coloca sobre os olhos de um cego e ali ele é curado. Ou seja, ele é providência, ele é natureza, ele é cura, mas além disso, ele é a autoridade. Em certa feita ele está chegando numa cidade chamada Gadara, e só o fato dele pisar na cidade, um moço que estava possesso por entidade chamada legião, ali ele entende que tem uma autoridade pisando naquele local, que é muito maior do que ele. A Bíblia vai dizer, Marcos vai dizer, que naquele instante, aquele moço, somente na presença do Senhor, é liberto. Ou seja, ele é providência, ele é natureza, ele é cura, ele é autoridade. Esse Cristo que nós servimos de fato, é o Cristo Filho de Deus, aleluia. Essa é a proposta de Marcos. Mas quando eu olho para o Evangelho de Marcos, ele divide-se em pelo menos duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1, verso 1 até capítulo 8, até o verso 26 é a primeira parte. E do versículo 27 em diante é uma segunda parte. Quando eu chego no capítulo 8, o capítulo 8 ele é distribuído em pelo menos 5 perícopes. Essas 5 perícopes, pelo menos 4 estão interligadas diretamente, a quinta nem tanto. Mas o que está acontecendo? Qual que é o pano de fundo que está acontecendo? O capítulo 8 ele vai demonstrar que Jesus ele está pregando, ele vai em direção ao deserto. E ali ele chega no deserto, tem um povo, e esse povo começa a ter fome. E ele vai fazer um milagre, uma multiplicação de pães. A saber que a primeira multiplicação sobra-se 12 cestos, nessa segunda sobra-se 7 cestos. Então ele vai demonstrar sua compaixão. Essa primeira perícope ele está multiplicando, ele está mostrando para os seus discípulos a providência que ele continua sendo. Mas saindo desse ambiente de milagre, saindo desse contexto de milagre, ele sai para outra região e ele é confrontado com alguns fariseus, alguns religiosos, que vai afrontá-lo perguntando, de fato, se tu és o Cristo, se você é o enviado de Deus, dá-nos um sinal. Se você não é, então de fato nós vamos continuar dizendo que você é um falso profeta. Mas se você é o Cristo, se você é o enviado de Deus, nos dê um sinal. E aí ele sai daquele instante. Marcos vai dizer que eles começam a discutir, a expressão grega, nesse fragmento eles começam a discutir. Jesus ele sai daquele ambiente, ele sai daquele contexto dizendo para eles, olha, nem vocês e nenhum dessa geração verão um sinal da minha parte. Vocês sabem por quê? Porque fariseu religioso, ele começa a contextualizar um Cristo que somente tem o poder por aquilo que ele faz. Fariseu religioso só mensura sua fé conforme aquilo que ele consegue ver. Por isso que ele quer viver de sinal.
Ele quer viver vendo o que ele faz, mas jamais vai acreditar. Religioso, amados, ele não produz fé no que Deus é, no que Cristo é, mas ele vai gerar fé naquilo que ele recebe. É a chave da vitória, é o carro importado, é o apartamento. Ele faz, é claro que ele faz, mas ele não é só isso. Ele continua sendo provisão, ele continua sendo cura, mas acima de tudo, ele é filho de Deus, ele é o Cristo enviado, que veio para nos redimir do nosso pecado, aleluia. E ele vai confrontar os discípulos, e ele vai mostrar para os discípulos acerca disso. Em que momento, pastor? O texto vai dizer, a segunda perícope, ele atravessa o mar, ele atravessa aquele local onde eles estão, e quando ele está no barco, ele vai virar para os seus discípulos e vai dizer: acautelai-vos, acautelai-vos. Acautelai-vos com quê? Jesus, ele vai complementar: com fermento dos fariseus. Vocês sabem o que é fermento? Não é o pó royal que a gente compra no mercado, não. Naquela época, fazia-se uma massa, a parte daquela massa que era boa. Aquela massa que era deixada para fermentar, ela era apodrecida. Então tirava-se um pequeno fragmento dessa massa apodrecida, colocava na massa convencional e ela inchava. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: olha, vocês caminham comigo, vocês estão do meu lado, aleluias, vocês estão participando do milagre. Bastou 20 minutos com o fariseu para o coração de vocês fermentar. Acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Porque, amados, o fermento daquele que de fato não tem a convicção em Cristo tem convencido muitos nesses últimos dias. Tem muita gente que é gerado nesse ambiente de glória. Tem muita gente que é gerado nesse ambiente de bênção onde nós estamos, chamado igreja. Mas basta, pastor Jotinha, 20 minutos com desviado. Basta 20 minutos com rebelde, e já quer desconstruir toda uma história que ele tem ao longo do tempo. O que Jesus está mostrando para os discípulos é o seguinte: olha, não basta só andar comigo, é necessário vocês saberem quem de fato eu sou. Aleluia. Eu não faço simplesmente por fazer, eu faço porque eu sou, estava nele. O discurso de Jesus é para mostrar para os discípulos: olha, a visão de vocês estão distorcidas acerca do meu respeito. É por isso que logo vem as respostas: quem dizes que eu sou? Aí uns vai dizer: tu és um dos profetas. Não, estão dizendo aí que você é João Batista. Estão dizendo que você é isso, aquilo, outro. A resposta dos discípulos não converge com alguém que andou com Jesus o Cristo. Eles não tinham a percepção de quem de fato estava ao lado deles. Aleluias. Amados, não basta só estar na igreja, não basta só vir em culto terça, em culto quinta. Se você não tiver relacionamento, se você não souber quem de fato é que você veio adorar, não basta só levantar a mão durante o louvor, mas basta ter intensidade de relacionamento. Se você vem só para bater o ponto, você não passa de um religioso. Mas se você entende que quando você está aqui, como aquela canção de Ademar de Campos, você tem que adorar em espírito e em verdade. Se você entende que o motivo de você estar aqui nessa noite é para o louvor da glória do Senhor, se você entende que a sua vida é uma adoração por completa ao Senhor, então você está no caminho certo, amados. Cuidado. O fermento dos fariseus tem contaminado muito essa geração. Temos nos deparado muito com isso. Pastor, e onde é que você vê o fermento do fariseu se manifestar? É fácil. Olhe para a quantidade de divisão. Olha para a quantidade de facção que é gerada dentro da igreja de um modo geral. O que é isso, pastor? O fermento do fariseu tem inchado, tem levedado a massa. E o Senhor nessa noite Ele está falando: eu sou o padeiro perfeito, você não precisa de massa apodrecida. Eu dou o crescimento, eu distribuo. A bênção que é dada por mim não tem como ser mensurada. Sou eu aquele quem faço. Nessa noite o Senhor Ele está se apresentando diante de você para mostrar para você quem de fato Ele é.
Aleluias. Essa é a questão dos discípulos. Jesus está mostrando: eu não sou porque faço, eu faço porque sou. Eu faço porque todo o poder está sobre mim. Jesus está mostrando para eles, mas bastou uma pequena conversa. Isso foi desconstruído neles. Isso foi desconstruído neles. Mas aí o que eu acho mais interessante nesse texto é que na minha cabeça de paraibano, eu começo a olhar ali, começo a imaginar como é que estava aquela conversa. Estava Jesus ali perguntando: quem dizes que eu sou? Um talvez cutucava o outro e: fala você. Outro: não, fala você. Fala você, Lucas, você é o estudado. Não, quero deixar para Natanael. Não, fala você, fala você. E de repente chega um improvável: eu sei quem você é. O texto vai dizer, é um improvável. Eu imagino comigo que Pedro, ele no meio daqueles outros discípulos, ele levanta: eu sei quem você é. Eu sei que você faz milagre, mas você não é só milagre. Eu sei que o Senhor cura, mas o Senhor não é só cura. Eu imagino que na cabeça de Pedro, o sentimento de Pedro é demonstrar para Jesus: olha, eu sei o que você faz, mas não é só isso. Tu és o Cristo, aleluias. E aí Jesus, ele vai virar para Pedro e vai dizer assim: não foi carne nem sangue que falou na tua boca, Pedro, mas foi o próprio Espírito, foi o próprio Espírito do meu Pai que te revelou. E nessa atitude de Pedro, na palavra de Pedro, e na sistemática que Jesus propõe, a gente constrói uma divisão que Jesus está fazendo no meio daqueles discípulos. Aqueles que são cheios do Espírito do Pai e aqueles que pensam como fariseu. É simples, é o que o texto está dizendo. Pedro é o único que Jesus, ele vai dizer: olha, não foi carne nem foi sangue, mas foi o meu Espírito que te encheu. Foi o meu Espírito que está te instruindo. Foi o Espírito do meu Pai que está te revelando. Então você é cheio do Espírito, o restante não é. Porque a segunda coisa que eu entendo desse texto, queridos, nós precisamos andar com Ele. É claro que precisamos andar com Ele, mas andar com Ele sem relacionamento, a gente vai continuar construindo a nossa ideia diante daquilo que falam a respeito dEle. Não basta só caminhar e vir em encontro a Ele, basta ter relacionamento, basta ter intensidade. O que Pedro está mostrando para os outros discípulos é: olha, eu já entendi quem de fato Ele é. Eu já entendi qual que é o processo que eu fui envolvido. Eu entendi qual que é o propósito que esse homem ele tem para revelar para comigo. Ele é o Cristo. Nessa noite, em nome de Jesus, saia com convicção aqui, meu querido. Deus, ele tem casa para você. Deus, ele tem carro para você. Mas acima disso, a maior bênção que nós podemos carregar é saber que nós iremos nos encontrar com o Filho de Deus. A melhor recompensa que alguém pode ter é saber que o seu nome está no livro da vida, é conhecer o Senhor verdadeiramente. Aleluias. Ele é o Cristo, Ele é Filho do Deus vivo. Aleluias. Crente cheio, crente vazio. Essa é a nossa realidade nesses últimos tempos. Eu tenho um amigo, uma pessoa que eu gosto bastante, uma pessoa muito bem instruída. Uma vez ele falou para mim: pastor Adriano, eu gosto muito de ouvi-lo, só que eu não gosto do culto de vocês. Falei: por quê, varão? Qual que é o problema com o nosso culto? É a liturgia? Não, não é a liturgia não. É porque vocês fazem barulho demais. É um gritando ali, é um gritando daqui, é um pulando lá atrás, é um rodopiando ali atrás. Eu não gosto disso, mas eu gosto de te ouvir pregar. Aí é exatamente esse contexto em que nós estamos lendo. Crente cheio e crente vazio. Tem alguns que têm construído a imagem de Cristo com aquilo que a gente aprende lá na academia teológica, um Cristo histórico. Tem muita gente que elenca a imagem do Cristo naquilo que a gente aprende lá atrás, um Cristo histórico, um Cristo que é explicado pelos livros, um Cristo que é explicado por homens. Aleluias. Mas ele não tem como mensurar
A pessoa, para ela ser participante desse grupo de crente cheio, ele tem que buscar. Nós estamos nessa noite na campanha da unção, no culto da unção. A melhor coisa que você pode sair aqui nessa noite é mais da unção do Pai sobre a tua cabeça, é mais da unção do Pai sobre a tua casa, sobre a tua família. Nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está oferecendo para você relacionamento intenso. Ele está mostrando a sua identidade para que você possa entender o que de fato Ele faz. Nessa noite, em nome de Jesus, saia com convicção aqui. A maior vitória que você pode sair aqui nessa noite é o coração repleto de alegria e teu espírito cheio da graça do Eterno. Aleluias. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, aleluias. Mas quando eu olho para esse texto, é inevitável não pensar em outro texto. Quando Paulo instruindo ao jovem Timóteo, Paulo ele vai preocupado, ele vai dizer, olha, nos últimos tempos, Timóteo, anota aí, alguns rejeitarão a sã doutrina. E a sã doutrina no grego significa aquilo que de fato nos traz paz. E dará ouvido àquilo que aos seus ouvidos trarão comichão. E comichão no grego ali, naquela expressão, está ligada a concupiscência e desejo. O que Paulo ele estava dizendo ao jovem Timóteo é exatamente transferindo, adaptando para os dias de hoje. Está falando, olha, 2024 o tempo vai ser difícil, ô Timóteo, anota aí. Os crentes não terão mais tanta intensidade em buscar a Deus. Timóteo, anota aí. 2024, o povo vai estar da seguinte forma: pouco frequente oração. O povo vai estar, de certa forma, buscando pouco a leitura bíblica. O povo vai estar fazendo aquilo que é o seu coração é o melhor para fazer. Mas não vai estar olhando para a sã doutrina, para aquilo que de fato vai trazer crescimento. Esse é o conceito de crente vazio. Porque, amados, eu confesso para vocês, isso é uma realidade geral, não é uma realidade da igreja de Braslândia e não é uma realidade da igreja de Taguatinga, mas uma realidade do modo geral em alguns fóruns que eu participo. E eu começo a perceber a quantidade de crente analfabeto da Bíblia. Muito claro. Outro dia eu vi um debate ali, alguns começaram a falar para aquele mediador, começou a dizer assim, olha, não, a letra mata. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, a aplicação não é nem essa. E eu comecei a ver algumas besteiras sendo faladas ali. Eu falei, como o povo ele está analfabeto da palavra do Senhor. Por quê? Porque essa geração é uma geração que lê pouco a Bíblia. É uma geração que lê pouco de modo geral. Eu fiz um desafio na igreja agora recente. Eu mandei um livro para o pessoal, mandei um PDF lá, foi um livro que o próprio Kindle me recomendou. O Deus que destrói os sonhos. E eu comecei a ler ali no primeiro capítulo, eu já fiquei impactado. Ricardo Bivo foi muito iluminado da parte de Deus para escrever aquele artigo ali. E eu mandei para alguns e a resposta de alguns foi a seguinte, pastor Hélio: a hora que lançar um filme, você me fala que eu vou assistir, porque eu não tenho tempo de ler não. Essa é a realidade. Isso é um contexto geral, amados. Eu não sei como é que está a frequência da EBD aqui, mas Braslândia é um desafio. Os nossos cultos de ensino, a quantidade de pessoas que vai buscar o curso teológico para de fato trazer um requisito, um subsídio bíblico hoje, está lá para baixo. É uma coisa que eu não sei para onde isso vai parar. Tenho no meu coração que os próximos 10 anos aí, se Jesus voltar, misericórdia, não sei como é que vai estar esse povo não sei como é que vai estar essa classe de crente não. Na virada da pandemia, final da pandemia, para a normalidade, para esse nosso novo normal,
Eu tive que tirar a transmissão online lá da igreja, que o povo não queria ir mais para a igreja, não. Uma vez eu cheguei para ministrar a ceia na casa da pessoa e estava uma transmissão, eu fui lá ministrar, que a gente começou a fazer essa interação, deixávamos um obreiro ou um pastor na transmissão e a gente sempre estava participando da ceia com alguns. Chegamos lá e estava a televisão ligada e o celular na transmissão. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? É o conceito de crente vazio. Pouca oração, pouco poder, pouca leitura, pouco poder. Ouvi da boca de um pessoal atrás que a gente acompanhava eles, foi requisitado para poder expulsar o demônio. Ele virou para a pessoa e falou assim, não, deixa eu me preparar primeiro. A preparar primeiro eu pensei assim, não, vai trocar de roupa, não, tenho que orar mais umas 3, 4 semanas. Eu falei, meu Deus, crente vazio, amados. Esse é o câncer da igreja brasileira. Não tem buscado. Se Cristo ele aparece diante de você e pergunta, o que estão dizendo ao meu respeito? Você tem N construção. Agora e você, o que você diz que eu sou? Talvez eu não sei qual que é a tua resposta, porque a gente só conhece quem de fato a gente se relaciona. A gente só tem resposta para alguns questionamentos daquilo que a gente pesquisa. A gente só consegue falar a respeito de alguém que a gente de fato convive junto. Aleluias. O problema desses discípulos era que eles viam um milagre, eles participavam do milagre, mas eles estavam limitando o poder de Jesus somente naqueles milagres, mas ele era muito mais do que milagre. O que estava diante deles era aquele que tinha resposta para os questionamentos deles. O Cristo que estava se apresentando para eles tinha poder de mudar por completo a sua vida. É por isso que mesmo Pedro nas suas palavras falando, olha, tu és o Cristo. Lá na frente Jesus vai virar para ele, Pedro, quando você se converter, ou seja, meu amado, andar com Cristo é como você entrar dentro de uma escola. Você pode ficar no analfabetismo espiritual, ou você pode graduar, pós-graduar, ter doutorado, ter mestrado. O Senhor nessa noite Ele te fala que Ele está diante de você para te oferecer relacionamento, mas relacionamento intenso, para que você saiba de fato que Ele não é só o milagre, Ele não é só a provisão, mas Ele é o seu Senhor e Salvador, aquele que pode mudar por completo a tua história, aquele que mudou por completo a minha história, a minha vida, aleluias. Outra noite eu falo um pouco do meu processo até chegar em pastor, é uma longa história, mas ele mudou por completo, amada, a minha história. Eu gostaria muito que uma frase que eu ouvi outro dia fosse minha, né? Na verdade é uma readaptação de um texto bíblico no qual um pastor ele falou, olha, quem muito é grato, quem muito foi transformado, muito é grato. Quem muito foi perdoado, muito é grato. O texto bíblico vai dizer, quem muito foi perdoado, muito ama. Mas ele trouxe essa reconstrução e disse assim, quem muito foi perdoado, muito é grato. Aleluias. Por mim, amados, eu estava na casa do Senhor o dia todo, toda hora. Tem tempo ruim não, amados. A gente folga lá na igreja segunda-feira, porque de fato a gente precisa de um tempo para a família, mas minha vontade é estar 7 dias dentro da casa do Senhor, orando, jejuando, pedindo a Ele a iluminação, pedindo a Ele perdão pelos meus pecados. Aleluias. Porque Ele alcançou, Ele chegou na minha história, Ele mudou a minha vida por completo. Será que você está mensurando o tamanho desse Deus apenas naquilo que Ele pode fazer? Apenas naquela porta que você tem pedido para que Ele abra? Será que você está limitando o poder desse Deus apenas na transformação da vida de uma família, de um ente querido? Eu quero nessa noite desconstruir essa ideia de você, que Ele é muito mais. Aleluia. Ele tem vida e vida em abundância para a tua casa.
Ele tem libertação, mas libertação por completo para a tua história, para a tua vida, para a tua parentela, para a tua descendência. Ele tem transformação. Isso de fato é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele tem poder de fazer. Aleluias. Ele nessa noite, Ele está apresentando diante de você. Qual que é o tamanho desse Jesus que você veio aqui adorar? O que estão dizendo que Ele é aí? Mas e para você, o que de fato Ele representa? Será que é apenas um milagre? Ele é milagre, mas Ele é muito mais do que milagre. Ele é muito mais do que cura. Ele é muito mais do que chave. Ele é muito mais do que porta aberta. Nessa noite, se eu posso deixar um recado principal para você, eu deixaria. Para que você entenda quem de fato Ele é. É necessário que no ano da oração você esteja de joelhos dobrados, orando, se apresentando diante dEle. É necessário que você busque na palavra acerca da revelação dEle. Você quer viver uma intensidade com Ele? Então comece a dedicar mais tempo em buscá-lo, em se aproximar dEle. Você quer viver uma vida diferente? Então nessa noite se entregue por completo a Ele. Talvez você tenha entregado só uma parte, você tenha entregado só aquilo que te gera comodidade, mas o Senhor nessa noite, Ele quer entrar por completo na tua vida, na tua história, e se apresentar verdadeiramente quem Ele é. Ele não só é milagre, Ele não é só cura, Ele não é só porta aberta, Ele não é só bens, mas Ele tem todo o poder para ressignificar a tua história. É o que Ele está mostrando para os discípulos. Marcos está mostrando isso de uma forma muito intensa. Quando ele pergunta, alguns dizem que tu és o profeta, alguns dizem que tu és João Batista. Marcos, ele está intensificando esse prólogo, essa conversa entre eles, porque até então a visão que eles tinham de Jesus era uma visão distorcida. Talvez a tua visão dele seja uma visão distorcida. Mas pastor, eu estou 20 anos dentro da igreja, talvez 20 anos olhando ele de uma forma que ele de fato não é. E ele nessa noite, ele está falando para você, eu quero me apresentar diante de você, mostrar para você quem de fato eu sou. Eu sou o amor, eu sou resposta, eu sou transformação, eu sou mudança de vida, eu sou cura para essa tua ansiedade, eu sou resposta para essa tua depressão, eu sou transformação da tua casa, eu sou o amor que você nunca teve, eu sou a loucupletude do teu espírito. Nessa noite ele fala para você que ele é muito maior do que o que você está buscando. É um Deus ilimitado. Nessa noite, se o pastor Oswaldo permitir, eu gostaria de orar contigo. Se coloque de pé em nome de Jesus.